Oi gente, tudo bom? Meu nome é professor Hugo, vocês já me conhecem, né? Sou professor de História e hoje a gente vai dar encerramento à unidade, que é a unidade 5, que a gente está discutindo sobre o imperialismo. Na aula passada a gente viu como que funcionou um pouco a questão do imperialismo europeu, mas na aula de hoje a gente vai vir aqui para o continente americano e vamos discutir sobre a questão do imperialismo estadunidense, né? O imperialismo dos Estados Unidos da América. Até o finalzinho do século XVIII, começo do século XIX, os Estados Unidos eles mantinham, de certo modo, uma relação com outros países aqui do continente americano, mas essa relação no século XIX vai se aprofundar pelas mesmas justificativas utilizadas lá pelos imperialismos no continente europeu, tá certo? E diante dessas formas de pensar e dessas formas de se relacionar com outros países, várias doutrinas e vários pensamentos, né, vão justificar os modos de dominação ou vão justificar as formas de influência, mas enfim, vão ocorrer uma série de discursos e de planejamento de políticas para meio que regular essa relação dos Estados Unidos com esses outros países, né? Uma delas vai ser a doutrina Monroe, que vai ser proferida ali por um presidente por volta de 1823. E nessa conferência que o presidente Monroe faz, ele deixa claro ali, deixa em evidência ali uma forma de relacionamento com os países da América, mas também com os países da Europa. O que é que falava essa doutrina final? Essa doutrina diz assim, países europeus, vocês não tem nada que se meter aqui no continente americano não. Do mesmo jeito, a gente não vai se meter nos assuntos de vocês. Então, essa doutrina era meio que um acordo. Deixa a gente aqui no nosso canto, os Estados Unidos, né, que a gente também não se mete nos assuntos da Europa. Qual era a intenção disso, afinal de contas? Grande parte do continente americano foi colonizado, né, por países europeus, ingleses, franceses, portugueses, espanhóis e tudo mais. E ao longo do século XIX, desde o século XVIII, na verdade, várias dessas nações, vários desses povos, várias dessas colônias participaram de movimentos de independência, né? Vários países romperam suas relações com esses países europeus, inclusive os Estados Unidos, que teve a sua independência ali no século XVIII. E a intenção disso era justamente criar esse vínculo entre os próprios países americanos. Mas entendam que essa doutrina, né, essa forma de pensamento de não envolvimento dos europeus nos assuntos americanos visavam principalmente beneficiar os interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a partir disso aqui, eles vão tentar controlar e criar toda uma rede ali de contato para que os seus interesses fossem atendidos, tá certo? Então vamos lá. Desde a sua independência que a gente viu que os Estados Unidos, né, os Estados Unidos da América, eles passam a agir de formas imperialistas. A gente viu já desde as últimas aulas, né, qualquer coisa vocês podem retomar. E para a gente retomar rapidamente, a gente pode destacar dois desses momentos. Que o primeiro momento é ali da marcha para o oeste, né? Inclusive, a gente viu que foi um processo bem violento com as populações nativas, né? As populações indígenas. E também a guerra mexicano-americana, que é onde os Estados Unidos eles vão ali criar aquele conflito com o México e vão incorporar no seu território o que hoje é o estado conhecido como Texas, né? Inclusive, boa parte do território dos Estados Unidos vai ser ocupado e incorporado ao seu território durante essa guerra. Mas, além disso, existem também várias outras coisas. Por exemplo, eles também tinham em mente e organizaram, né, todo um conjunto teórico que foi justamente a teoria do Divino Manifesto, que os estadunidenses acreditavam que eles seriam destinados por Deus a levar a civilização para outros povos. E
como é que isso funcionava? Por meio dessas influências, né? Por meio dessas ações imperialistas, tá certo? Essa doutrina do destino manifesto, aliada com outras formas de influência, vai entrar em combate muito forte, né? Vai ser um conflito bastante presente com outras nações europeias, porque além dessas nações estarem perdendo as suas colônias aqui, elas não queriam estar perdendo essa rede comercial, né? Não queriam estar perdendo essa rede de contato. E essa influência dos Estados Unidos nos outros países americanos vai criar um certo atrito entre essas potências, tá certo? Então, um desses conflitos a gente pode citar o caso dessa confusão com a Espanha. A Espanha, né, que foi a coroa espanhola, que foi responsável pela colonização de grande parte do continente americano, e que inclusive no século XIX ainda mantinham várias e várias colônias aqui, como é o caso da colônia que é Cuba, né, e que conseguiu, foi um processo muito longo até sua independência, e que apesar de Cuba ser uma colônia da Espanha, ela mantinha alguns certos contatos com outros países, dentre eles os Estados Unidos, tá certo? Cuba então vai ficar independente somente a partir de 1898, porque vai ser um processo bem difícil, bem longo. Na verdade, em todas essas colônias aqui no continente americano, esse processo vai ser bem demorado, né? Vai ser um processo bastante complexo e vai movimentar várias forças políticas em cada um desses lugares. Só que a partir de 1898, os Estados Unidos eles passam a influenciar Cuba também durante esse seu processo de independência, tá certo? Inclusive, esses atritos entre estadunidenses e espanhóis vai se dar justamente por conta dessa influência dos Estados Unidos em ajudar essas colônias que estão querendo a sua independência, tá certo? Então, graças ao apoio, né, os Estados Unidos ajudaram com mantimentos, com armas, com soldados, eles conseguiram fazer com que, e com os cubanos, claro, né, Cuba se tornou uma nação estadunidense, e isso vai aprofundar, de certo modo, essa confusão. Tanto que, depois dessa independência, Cuba passa a ser, ali no final do século XIX, e até a Revolução Cubana, né, que vai acontecer na segunda metade do século XX, durante todo esse período, Cuba vai ser uma nação bastante dependente dos Estados Unidos, tanto que a Revolução Cubana vai chegar mais tarde para tentar romper essa relação entre essas duas nações, tá certo? Então, o caso de Cuba é só mais um exemplo, mas essa política estadunidense ela começa a funcionar em vários lugares da América, tá certo? Inclusive, os Estados Unidos eles vão achar que têm o direito, tá certo, de interferir na política e na economia de várias das ex-colônias aqui do continente americano. E essas doutrinas, né, esses pensamentos, eles vão ser cada vez mais refinados, vão ser cada vez mais aprofundados, e as formas de pensar essa ocupação, essa influência, esse imperialismo vão ser também transformadas com o passar do tempo. Inclusive, um desses exemplos é o corolário Roosevelt, que vai ser meio que um acréscimo à doutrina Monroe. O Roosevelt também foi um presidente, né? Aqui é o Theodore Roosevelt, e ele pensava que os Estados Unidos poderiam sim ocupar outro país, poderia sim agir dessa forma a partir da intervenção, se eles suspeitassem, né, que a democracia ou que a ordem política, a ordem econômica estivessem ameaçadas. Ou seja, se os Estados Unidos pensassem que outro país estivesse passando por algum processo antidemocrático, ou que estivesse ali contra a questão da ordem econômica, né? Inclusive que a partir do século XX, a partir da Revolução Russa, da influência comunista, da influência socialista no mundo,
os Estados Unidos eles vão agir em vários países aqui no continente americano, justamente para tentar impedir o avanço socialista aqui no continente americano. Isso vai se dar a partir de outra política que era legitimada a partir desse pensamento, que era a política de justificar a invasão até como forma preventiva. Não, o pessoal lá, eles não, um exemplo, né? O pessoal lá eles estão com a ordem econômica ali em crise, né? Então está uma crise política muito forte. Os Estados Unidos, na cabeça deles, precisam interferir, e com isso bastava uma suspeita. Por mais que o país não tivesse em crise de jeito nenhum, mas se os americanos, né, os estadunidenses pensassem que esse país poderia entrar em crise, isso gera uma justificativa para a invasão, tá certo? Um exemplo de mais uma dessas ações da questão do imperialismo estadunidense foi o Canal do Panamá, que foi na verdade uma grande construção, um grande empreendimento que na verdade era uma tentativa e que funcionou de cortar o continente americano no meio, né, fazer um grande canal para ligar o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Isso facilitaria bastante na questão tanto do escoamento da produção, quanto também na questão comercial, né, na venda, importação e exportação de produtos. E esse canal do Panamá vai ser interessante porque ele vai ser uma obra iniciada pelos franceses lá em 1880, mas a empresa que era responsável, ela vai entrar em falência, né? Ela entrou em falência e passou muito tempo, né, a obra parada, e os Estados Unidos eles vão assumir o controle, né, dessa obra, vão finalizar a obra a partir de 1904, e isso vai acabar também influenciando durante o processo de independência do Panamá. Um caso interessante é que, depois que essa obra foi finalizada, os Estados Unidos, de certo modo, mantinham um controle nesse canal. Não é porque o canal estava no Panamá que os panamenhos mantinham o controle ali daquela situação, mas justamente o contrário. Como os Estados Unidos eles finalizaram a obra, eles mantinham ali o controle comercial, o controle econômico desse canal, e com isso muita gente, né, acabou não tendo contato com essa riqueza que foi produzida a partir dessas novas relações econômicas. Tanto que esse canal do Panamá ele só vai ser passado, o controle dele só vai ser passado para os panamenhos só a partir aqui do ano 2000, ou seja, não tem nem muito tempo, né? Então é isso, essa foi um pouco das ações do imperialismo estadunidense, né? Até hoje em dia, os Estados Unidos eles agem dessa forma imperialista, dessa ação que é justamente na tentativa de obter o crescimento dos mercados, da mão de obra, matéria-prima e todos aqueles assuntos que a gente viu no nosso capítulo passado, tá certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Guardem suas dúvidas, seus comentários, a gente vai ter esse momento para a gente sanar tudo isso. Até a próxima, tá certo? Tchau, tchau!